Essa é a segunda parte do perfil teológico de Paul Tillich. Se você ainda não assistiu a primeira, está aí no nosso canal, Perfil Teológico, parte 1, fazendo uma breve biografia sobre Paul Tillich, um dos maiores pensadores do século XX. Essa segunda parte eu quero apresentar uma meia dúzia de livros traduzidos de português dele e alguma coisa falando sobre Paul Tillich. Porque você deve saber que é uma questão de honestidade intelectual, de honestidade acadêmica. Se você quiser falar sobre algum pensador, você precisa conhecer esse pensador, conhecer a obra desse pensador. Eu já ouvi mais de uma vez alguns alunos discordando de Paul Tillich ou classificando como herege sem nunca terem lido uma obra de Paul Tillich. Isso é uma desonestidade intelectual, certamente, e isso é uma tarefa que não tem o menor sentido de ser. Paul Tillich, assim como outros teólogos alemães e europeus, chegou no Brasil por intermédio dos Estados Unidos e chegou aqui numa leitura como sendo teólogos liberais, o que não é o caso. Paul Tillich não era um teólogo liberal. Alguns classificam esses teólogos alemães como liberais sem ser e classifica como hereges sem ser também. E muitos têm essa visão preconceituosa, primeiro, porque não leram e não estudaram a obra desses grandes autores. Alguns leram comentários de alguém que faz um comentário limitado e preconceituoso. Isso não é estudar alguém, né? Falam isso sem ter lido Paul Tillich. E muitas vezes fazem isso sem ter entendido Paul Tillich, porque ele era um teólogo complexo, profundo, de alta capacidade intelectual, e não é fácil compreendê-lo, certamente. Agora, é claro que quando nós discordamos de alguém, primeiro a gente tem que saber, pelo menos, tanto quanto aquela pessoa da qual nós discordamos, pelo menos sobre o assunto do qual nós estamos discordando, né? Como é que eu posso discordar de alguém conhecendo menos do que aquela pessoa sobre aquele assunto do qual eu estou discordando? No mínimo, eu tenho que conhecer tanto quanto ela. No mínimo, eu tenho que conhecer os seus argumentos. No mínimo, eu tenho que conhecer, entender a sua lógica. No mínimo, eu tenho que ter uma base de conhecimento sobre aquele assunto tão grande quanto a daquela pessoa, para só então eu poder discordar e apresentar alguma outra coisa que justifique a minha discordância sobre aquele assunto em relação a alguma pessoa. Discordâncias, é claro, fazem parte da pesquisa, fazem parte dos estudos, porém, eu preciso ser honesto academicamente, intelectualmente e conhecer tanto quanto aquela pessoa sobre o assunto em questão e conhecer a obra daquela pessoa. Eu só posso classificar Paul Tillich, já que estamos falando sobre ele, como um herege, caso eu conheça profundamente a sua obra, caso eu tenha um nível de conhecimento igual ao dele e eu possa mostrar que ele era herege, né? E não é o caso das pessoas que o classificam dessa maneira. Até porque, como eu disse, não é nada fácil compreender uma mente como a de Paul Tillich, não é? Mas eu quero mostrar algumas referências importantes para você. Primeiro, que eu não tenho aqui, né? Esse livro está esgotado, dificilmente se encontra, a não ser em sebos virtuais ou físicos, que é a obra do Batista Mondan, chamado Os Grandes Teólogos do Século XX. Lá tem um capítulo muito bem escrito sobre Paul Tillich que vale a pena nós conhecermos. Além dessa obra, eu queria mostrar para você essa obra do Rosino Gibellini, A Teologia do Século XX, quando ele fala no capítulo 3 sobre a teologia da cultura de Paul Tillich. Essa obra é da editora Loyola e é uma excelente obra sobre os pensadores e sobre correntes teológicas do século XX. Fala sobre Barth, Tillich, Brunner e tantos outros, certo? E agora, 5 obras traduzidas aqui de Paul Tillich. 2 que são muito conhecidas, da editora Haste. Perspectivas da Teologia Protestante nos séculos XIX e XX, que era uma série de palestras e conferências que o Tillich fez e que foi transformado em texto, né? Essa é uma obra muito conhecida
aqui no Brasil, da editora Haste, que é uma editora muito séria e muito importante na publicação de obras teológicas, né? Esse segundo livro também é da editora Haste, que é mais conhecido ainda que o primeiro, História do Pensamento Cristão, de Paul Tillich. Ele faz um apanhado numa série de conferências que ele fez nos Estados Unidos, né, sobre o pensamento cristão, desde a antiguidade até a sua época, ali em meados do século XIX, século XX, foi quando ele viveu e produziu, né? Vale a pena também conhecer. E aqui eu tenho outras 3 obras. Amor, Poder e Justiça, Paul Tillich, que é um livro pequeno, traduzido e publicado pela editora Fonte. Esse outro livro, também da Fonte, A Teologia da Cultura, que é uma das principais características do pensamento teológico de Paul Tillich, relacionar a mensagem cristã com a cultura em que estamos inseridos, né, para que ela tenha relevância e não perca o seu significado. E essa outra grande obra da editora Sinodal, essa é uma grande obra mesmo, em todos os sentidos, da editora Sinodal, que é uma editora ligada à Igreja Luterana no Brasil, portanto, eles têm uma familiaridade muito grande com o idioma alemão, que faz as traduções serem de uma qualidade muito maior, que é essa aqui, a Teologia Sistemática de Paul Tillich, da editora Sinodal. É complexa, mas é uma referência na obra na área de teologia sistemática, e Tillich aborda os assuntos fundamentais da fé cristã que nós precisamos conhecer sem dúvida nenhuma. E é claro que é um estudo que não é instantâneo, né? É um estudo que se faz ao longo de bastante tempo, né? Então ficam aqui essas referências, algumas poucas sugestões de leitura sobre Paul Tillich e do próprio Paul Tillich que já foram traduzidas para o português. Espero que você tenha gostado. Fica aí o meu convite de você participar do Dr. Jansen Responde. Assiste lá o vídeo com esse título que você vai saber como fazê-lo. E que você também se inscreva no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui com a gente, ok? Um abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade.